Globo Esporte, oferecimento BetMGM, é tempo de Vegas. Muito boa tarde, o Globo Esporte ao vivo está no ar e em plena terça-feira a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro pode chegar ao fim e o Atlético envolvido nessa parada, hein? Porque hoje, se o Flamengo vencer na Arena e o Palmeiras perder para o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, o Flamengo será o campeão brasileiro. Porque olha só, a diferença ficaria em 7 pontos. Com apenas 6 pontos em disputa nas últimas 2 rodadas. E é por isso que a gente vai trazer para a nossa resenha Giovana Pires, que está na Arena. Giovana, não é novidade para ninguém. O Atlético perdeu na final e não está querendo ver flamenguista nenhum comemorar mais um título na Arena, não é isso? Como que está o clima no Galo e aí na Arena, hein? Muito boa tarde para você, Giovana. Ei, Lages, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Atlético ainda está tentando se recuperar depois de ter perdido o título da Sul-Americana no sábado para o Lanús. E o Hulk foi quem chamou a atenção ontem por conta de um desabafo que ele fez nas redes sociais. Ele não falou depois da derrota, foi o primeiro a bater o pênalti, foi o primeiro a errar a cobrança de pênalti no sábado. E ele fez uma espécie de desabafo nas redes sociais, colocou uma foto chorando com a camisa do Atlético, disse que no futebol as pessoas têm dificuldade de reconhecer a dedicação dos jogadores quando o resultado não vem. Fez esse desabafo o Hulk, que deve ser titular na partida de hoje pelo Atlético, falando sobre o time. O técnico Jorge Sampaoli não tem o Igor Gomes, que cumpre suspensão nessa rodada, e também não deve ter Alan Franco nem Rony. Os dois não participaram do último treino, devem ficar de fora dessa partida. Vamos de provável Atlético para enfrentar o Flamengo logo mais. O Galo tem Everson no gol, Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso formando a trinca defensiva, com Gustavo Scarpa subindo pelo lado direito e Guilherme Arana pelo lado esquerdo. No meio-campo, o Atlético deve ir a campo com Alexander e Fausto Vera com a dupla de volantes e o Bernal um pouco mais avançado. E aí a dupla de ataque deve ser formada por Dudu e Hulk. Esse é o provável Atlético para enfrentar o Flamengo logo mais e daqui a pouco eu volto. Compromisso feito, daqui a pouquinho a Giovana fala com a gente aqui sobre ingressos vendidos. E ontem, galera, nós mostramos aqui no Globo Esporte o bate-boca que jogadores do Atlético tiveram com torcedores na arquibancada na final da Copa Sul-Americana durante ali a disputa de pênaltis, né? Alguns jogadores partiram pra cima de um torcedor em um tom de ameaça. O Lianco estava envolvido no episódio e gravou um vídeo nas redes sociais para justificar o que aconteceu. Vamos ouvir. Para, velho, não tem ninguém santinho aqui, todo mundo tem gente às vezes que vem aqui na porta do CT e tem que xingar nossa mãe, eu vou lá no meu Insta falar que tá xingando a minha mãe. Pô, quer ser torcedor, entende o que é. Se quer ser torcedor, você tem que saber o que você escuta. E foi uma reação minha, não foi uma ação, não foi eu que comecei. Eu reagi àquilo que foi falado. Agora no meio do jogo, vem o cara, pô, tu tá torcendo, tu tá o quê? Vai ali, torce, irmão, acaba o jogo, você xinga, você faz o que quiser, mas durante o jogo, velho, fica quietinho, torce, grita, não quer falar besteira, fica quieto. Esse episódio não pode acontecer, gente. Aqui, Atlético e Flamengo na Arena, valendo o título, não é novidade nenhuma. Esse jogo mesmo foi a final da Copa do Brasil no ano passado. E o atleticano não tá querendo saber de outra festa do Flamengo dentro da Arena. E é claro que também tá querendo ver uma reação do time depois da final da Sul-Americana. Aprender a perder é doloroso. Aprende, ser galo é isso aí, ó. Vai passar raiva, vai passar vergonha. Esse vídeo viralizou depois que o Atlético perdeu o título da Copa Sul-Americana. Vai doer hoje, amanhã vai doer mais, mas veste sua camisa porque a gente é galo. Deixar de ser, não. Graças a Deus, não. O Globo Esporte localizou esses torcedores que viralizaram. Eles moram na cidade de São Gonçalo do Rio Preto, que fica no Vale de Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais, a cerca de 350 quilômetros de Belo Horizonte. Eles são o Davi Maia Rocha, um influencer que é o pai, e também o Francisco, o filho, que não estava querendo colocar a camisa do Galo depois da derrota, mas hoje ele tá aí com ela, não tá não, Francisco? Mostra pra gente essa camisa que você tá aí. Moleque do Hulk. E por que agora você colocou a camisa do Galo de novo? Você que mandou. Eu que mandei. Esperança que mandou. Mas aqui, no dia mesmo, ele já vestiu a camisa depois que a gente conversou. Tem derrotas que deixam cicatrizes eternas.
mas é preciso seguir em frente. Agora é ter cabeça no lugar, juntar os cacos. A gente passou por isso ano passado, a gente voltou muito enfraquecido no Brasileiro. Depois de perder a final da Libertadores pro Botafogo na temporada passada, o Atlético foi derrotado pelo Vasco no Brasileirão e correu o risco de ser rebaixado na última rodada. A vitória sobre o Atlético Paranaense impediu um trauma histórico na Arena do Galo, que convive com memórias incômodas. Uma derrota para o Cruzeiro no primeiro clássico realizado no estádio. Outra dor para os torcedores foi ver o Flamengo ganhar o primeiro título disputado na Arena, a Copa do Brasil na temporada passada. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! Um ano depois, com um time profissional, o Atlético ainda não conquistou um troféu em casa. E o clube carioca pode ser campeão de novo no estádio, dessa vez no Brasileirão. Mais do que poder atrapalhar um título do Flamengo, a motivação maior do Galo é buscar, até quando matematicamente for possível, a classificação para a Libertadores do ano que vem. Para conquistar um lugar, o Atlético tem que terminar o Brasileirão em 7º ou 8º. Mas em 8º, só ficará com uma vaga se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil. Hoje, o Galo está em 11º, a 11 pontos do 7º e a 4 do 8º colocado. A gente sabe que é muito difícil também, mas a gente tem que acreditar. Temos 4 jogos, onde a gente necessita tentar buscar 12 pontos ou o máximo de pontos possível para ver como vai terminar o ano. Desses 4, 3 são em casa e jogar em casa com o nosso torcedor é muito diferente. A gente precisa muito do apoio deles. O Galo vai enfrentar Flamengo, Palmeiras e Vasco em casa, e Fortaleza fora. Não dá para perder a esperança, né? Hoje tem um jogaço na tela da Globo, hein? Atlético e Flamengo valendo o título do Campeonato Brasileiro. Porque se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder pro Grêmio, o Flamengo levanta a taça dentro da arena na tela da Globo também. Aqui, vamos voltar pra arena também, porque a Giovana Pires fez o compromisso de voltar aqui conversar com a gente para falar sobre a venda de ingressos. Como é que tá, hein, Giovana? Bem baixa, viu, Lages? Mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. A torcida do Atlético não comprou a ideia dessa partida. Difícil mobilizar os torcedores, principalmente depois da derrota da Sul-Americana no último sábado para o Lanús. O Galo até chegou a fazer uma promoção de ingressos para sócios, mas realmente não conseguiu mobilizar os torcedores para essa partida. Dito tudo isso, de acordo com o Galo, até o momento 11 mil ingressos foram vendidos para esse jogo, então a expectativa ali não deve passar de 15 mil torcedores na arena, contando com a torcida do Flamengo, que essa sim está empolgada para essa partida de hoje, como você destacou, Flamengo com a chance de ser campeão brasileiro, confirmar esse título hoje, caso vença o Atlético e o Palmeiras não consiga uma vitória em cima do Grêmio, perca para o Grêmio, na verdade, né, tem essa derrota para o Grêmio, então o Flamengo vem motivado para essa partida, até porque tem um retrospecto positivo jogando por aqui. O Galo nunca conseguiu vencer o Flamengo jogando na arena, são 3 jogos e 3 derrotas do Atlético, lembrando que nesse ano teve a classificação nas oitavas da Copa do Brasil, mas o Atlético perdeu o jogo, mas acabou avançando na Copa do Brasil. Apesar disso, o Flamengo realmente tem esse bom retrospecto e vai atrás do título jogando aqui na Arena. Lages. Valeu, Giovana. Ótima tarde para você. Liberada pro almoço. Agora, o Galo tá vivendo um momento completamente oposto, né? O Atlético está ali tentando juntar os cacos depois da derrota da final da Sul-Americana e agora é tentar focar no Campeonato Brasileiro, porque para o Atlético restam 4 jogos no Campeonato Brasileiro. E uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão é muito difícil, mas ainda é possível, porque o Atlético pode terminar em 8º lugar e o G7 atual pode virar G8, se o Fluminense ou o Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil, porque aí abre uma vaga para a Libertadores pelo Brasileirão. Não dá para jogar a toalha nesse restante de temporada. Depois da final, o Sampaoli teve 2 treinos com a equipe. Agora o Galo está tentando, inclusive, uma mobilização para levar o torcedor para a arena. Porque é um jogo contra o Flamengo, que, claro, a gente sabe, Cadu, existe uma rivalidade entre os torcedores do Galo e do Flamengo. E a chance do Flamengo comemorar o título dentro da arena, nenhum atleticano está querendo ver isso, né?
Porém, o torcedor do Galo, a gente sabe, está machucado. Até ontem à tarde, pouco mais de 5 mil ingressos tinham sido vendidos para a torcida do Atlético e mais de 2 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Então a gente pode ter um estádio ali quase que dividido, porque a torcida do Flamengo vai chegar em peso para ver o time podendo ser campeão e a torcida do Galo está ali machucada nesse momento. E se ganhar na Arena é o segundo título nacional do Flamengo dentro da Casa do Galo, né? Porque no ano passado o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, justamente contra o Atlético. A torcida tem até uma faixa falando que é o primeiro campeão da Arena. E conta para nós, diante desse cenário que você trouxe aí, né, da maneira como o Atlético vai enfrentar o Flamengo, como é que isso vai refletir na escalação? Porque o São Paulo vai precisar levar para o campo quem realmente estiver muito concentrado para essa partida. Pois é, melhor concentrado e também melhor fisicamente, né? O São Paulo falou isso depois do jogo contra o Lanús, porque foi um jogo muito duro, né? A final ali, que durou 120 minutos, os 90 minutos do tempo normal, mais a prorrogação, tava um calor danado lá em Assunção, então o desgaste dos jogadores foi muito grande. 2 jogadores devem ser desfalques. O Alan Franco, que já jogou no sacrifício, que a gente estava falando que ele poderia até ser o desfalque para a final, né? E o Arana também, que saiu sentindo dores. A gente está aqui, então, colocando um time do Atlético até próximo do que foi o jogo da final, com o Everson, Saravia, Vitor Hugo e Alonso. Saravia voltando aqui para essa posição da zaga aqui. Junto com o Scarpa, que não jogou os 90 minutos, né? Ali não foi titular. Fausto Vera no lugar do Franco. Alexander e possivelmente o Caio no lugar do Arana. Bernard, Dudu e Hulk. Então, esse o provável time do Atlético para essa partida contra o Flamengo. E tem um detalhe: o Hulk, gente, se manifestou depois da derrota na final, porque depois do jogo contra o Lanús, os jornalistas estavam ali todos posicionados, né, para as entrevistas, naquele local que a gente chama de zona mista, onde os jogadores passam, né, para os jornalistas fazerem as perguntas ali e tudo mais. E a gente tem até imagem aí, ó, o Hulk passou ali, preferiu não falar, passou direto, estava triste. No campo ele chegou a chorar depois do jogo, né? Só que agora ele se pronunciou ontem. Ontem o Hulk quebrou o silêncio, fez um post nas redes sociais e olha o que o Hulk escreveu, gente. Infelizmente no futebol o resultado pesa muito. Toda entrega, comprometimento e também a abdicação e valor, quando o resultado não vem, poucos reconhecem o esforço. No final ele coloca assim: ganhar é o ideal, perder faz parte, mas desistir nunca será uma opção. Hulk agora também está precisando desse apoio da torcida. É um cara que entrega muito dentro de campo, não foi bem na final, mas ninguém consegue jogar bem todos os jogos. O Hulk é um cara que consegue dar a volta por cima com o Atlético e o Galo pode precisar muito dele hoje. Galera, o Globo Esporte está ficando por aqui. Amanhã a gente volta e não tem que inventar moda, né? É para mostrar tudo desse jogão aqui. Amanhã a gente está de volta. E ó, na tela da Globo, 9h30. Tchau, fui! Tem um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro na Arena, mas a gente ainda está nos reflexos, né, da Copa Sul-Americana. Na tabelinha, torcida, jogador, reflexos do que aconteceu no último sábado. Falta de pulso, de instituição, de vontade, de querer mostrar interesse em representar o Atlético. Foi a semana que eu mais trabalhei muito mesmo para poder ajudar. Sabia que seria banco, mas eu falei que eu iria entrar e decidir. Não sabia que seria para infelizmente atrapalhar um pouco o time. Esse tá lá ganhando milhões lá, ó, tá achando que é brincadeira. Nós tá aqui, ó, sofrendo aqui, ó. O Biel entrou, nos ajudou. Infelizmente acabou perdendo um pênalti, o goleiro pegou e teve um lance que ele poderia finalizar, mas ele chegou, finalizou, ele fez o que deveria fazer. Porque o Galo pega um time fraquíssimo, não consegue ganhar nos 90 minutos. Vai nos pênaltis e não consegue bater um pênalti certo. Que acho que não jogamos uma má partida, talvez não ficamos nos defendendo solo, mas acontece, o futebol é assim. Vindo de um ano conturbado, a gente jogou as fichas todas na Sul-Americana e infelizmente não deu. O nosso time fez boas jogadas, controlou bem o jogo, mas infelizmente futebol, se você não fazer o gol, você não vai ganhar. A
Aproveita, gente. Perdemos. Mas Libertadores é o Galo ano que vem. E eu tô nem aí pra torcedor que vai falar nada. O Galo vai ser campeão da Libertadores 2026. Era para ter planejado essa temporada desde o início e não planejou. E nós chegamos até o final aí, ó. Nós chegamos na Sul-Americana. Fecha as portas, Galo! Fechar as portas. Aqui, o rapaz que falou sobre a Libertadores 2026, ele está esperando o jogo da volta? É isso? É o iludido mesmo. O torcedor que quiser ter esperança para o ano que vem, o torcedor que está pé da vida, o torcedor que não quiser ir na Arena MRV, o torcedor que quiser ir na Arena MRV, nesse momento o atleticano tem direito a se expressar da maneira que quiser, demonstrar sua indignação, sua esperança, porque nesse grande cenário, nesse cenário todo, ele é a grande vítima. Com 44 pontos no Brasileirão, o Atlético tem chances remotas de garantir vaga na Libertadores de 2026. Está em 11º lugar e a 11 pontos do Fluminense, primeiro clube no G7. Para chegar lá, o Atlético precisa vencer os 4 jogos finais: Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Vasco. E torcer para que o concorrente tricolor não pontue em seus últimos 3. O São Paulo também não poderia chegar aos 55 pontos. O atleticano ainda sonha com a Liberta. Chegando ao 8º lugar do Brasileirão, pode garantir vaga na Libertadores de 2026 se um clube do G7 vencer a Copa do Brasil. O próprio Fluminense ou o arquirrival Cruzeiro, que está na semifinal da Copa do Brasil. Por falar em rival, a partida de hoje pode marcar mais um título do Flamengo em plena Arena Atleticana. E aí? Aí eu vou não, que eu fiquei muito decepcionado com a que teve. Eu vou ver de casa mesmo, né? Vamos ver se dá vitória agora, se nós pelo menos atrasa um pouquinho o Flamengo. O Flamengo vai ganhar do Atlético. Pelo jeito que o Atlético tá desacreditado. O Galo vai ganhar do Flamengo, sim, com certeza, porque ao menos isso, né? Porque não está sabendo bater pênalti, também ganhar do Galo, pelo amor de Deus, né, gente? É difícil, vários jogadores no departamento médico, né? E é complicado, a situação é complicada. O Galo ganhou isso? Dificilmente. Fala, Fael. Hoje o Galo vai tomar de 5-0 pro Flamengo, hein? Vai perder mais uma vez. Cara de irmãozinho da Assembleia, até o Ziza Valadares apareceu ali para relembrar os tempos que o Galo ficava de fora. Saudades. O tempo que o Galo ficava de fora da Copa Libertadores da América, né? E desde 2013, quando retornou ali para a competição, não ficava 2 anos consecutivos de fora da Copa Libertadores. Não vou mentir para o atleticano, minha esperança para a Copa Libertadores em 2026 é quase nula, principalmente pela questão de quando você precisa desse time decidir, ele pipoca, ele amarela mesmo. É um elenco que eu e o Gão, às vezes a gente dialoga sobre elencos que marcaram por pipocar na hora decisiva na história. E esse elenco ficou marcado por isso. Não as peças que estiveram ali em 2021, 2022, porque conquistaram seus títulos, mas o elenco que foi montado depois e que vem piorando ano a ano, sim. Isso é fruto de um trabalho de longo prazo, de uma pré-temporada, de uma demora para contratar o técnico, de uma pré-temporada nos Estados Unidos para beneficiar a empresa parceira, pegar sobra de mercado, já que não definia seu treinador, atrasar salários a ponto de jogador se despedir na cidade do Galo, do clube e caçar o rumo dele, pagando um mico na imprensa com as manchetes, um time que não estava completo na pré-temporada, um técnico que indicava reforço que precisava e não era atendido, e trazendo jogador que era óbvio que não ia agregar em nada. Então o Galo cuidou de cada detalhe para fracassar em 2025. O Atlético, então, na 11ª colocação, 11 pontos de diferença do Fluminense, que é o último aqui do G7. Se o Fluminense... o Atlético tem que ganhar de quem mesmo, Fael? Vamos recapitular, né? Galo pega Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Vasco. Tem que ganhar os 4, tem que torcer para o São Paulo não pontuar, está aqui em 8º, tem que torcer para o Fluminense não pontuar. Tá fácil. Né, ganhando o Fluminense ou ganhando o Cruzeiro, a Copa do Brasil, tem uma chance do Atlético chegar ao 8º. Nesse momento, é muito remota realmente. Né? E fruto de tudo isso que eu falei, Léo, desde a demora para contratar o treinador, de ir para os Estados Unidos de forma desnecessária, não duvido nada que o Galo vai dia 15 de janeiro de 2026, jogando o Brasileiro dia 28. A demora para trazer bons reforços no mercado, pegando e pagando caro no que sobrou
naquele momento. Um erro administrativo durante a temporada, a ponto dos jogadores notificarem o clube da justiça, o jogador se despedir no CT, não atender pedido do treinador e terminar a temporada de quando contratar em julho, trazer peças como o Biel, que não agregariam em nada no momento. Então, quando acontece alguma coisa no futebol, você não pega um intervalo de 1 semana, 2 semanas, não. Você pega o longo prazo que você passa a entender o que aconteceu. Pois é, Léo, eu acho que ele tem poucas opções para mudar o time, para mexer. Tipo, o time não jogou nada contra um Lanús, que não tinha tanta qualidade assim. Precisa mudar. Mudar como se o banco era muito pobre já na final da Sul-Americana. A gente olhava o banco de reservas e falava, cara, tá precisando de alguém de referência na área. Aí você fala, a diretoria não resolveu essa questão depois da saída do Davis. Trouxe, na verdade, foi o Biel, que já tinha jogador com essa característica aqui. Então não tem muito o que fazer, Léo. Se o Alan Franco realmente estiver fora do jogo de hoje, deve ir ali o Vera, mas a parte mental ali hoje é o que mais joga contra o Atlético, porque pode sim dar um ar de fim de temporada e que muita gente ali sabe que não vestirá a camisa do Galo no ano que vem. Você escala daqui a pouco a provável formação do Sampaoli, mas a gente precisa conferir então a ficha desta partida. Entre Atlético e Flamengo, 21h30 na Arena, com a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein. O gaúcho de 35 anos é professor. Fique tranquilo que ele é da FIFA, Rafael. Klein teve aquela polêmica de Cruzeiro e Palmeiras, né? No Galo e Corinthians, ficou uma polêmica também sobre o fato de ele não ter expulsado o Lianco. Mas o Klein já apitou Galo e Flamengo. Foi uma partida bem limpa. Os dois clubes não teve muita agressão, não teve confusão. Foram dois clubes que focaram em jogar bola realmente. Perfeito. E eu estou vendo aqui, Fael Lima, no ataque.com.br, que até às 10h30 da manhã de hoje foram vendidos 10.500 ingressos para essa partida entre Atlético e Flamengo. 10 mil, Léo? 10.500 já é o dobro da média de público do Cruzeiro no Brasileiro de 2004, um ano depois de ganhar tudo, quando o Cruzeiro teve uma média de 5.474. E se fizer um pequeno esforcinho a mais, já é praticamente ali o que colocou no Brasileiro de 2012, por exemplo, com 11 mil pessoas. 2002 com 13 mil pessoas. Aqui na defesa, eu não voltaria com a trinca de zagueiros, que inclusive o Sampaoli não precisava ter terminado o jogo contra o Lanús, não precisava ter estendido tanto tempo com o Tressoldi do lado de cá, e como o Saravia entrou até lesionado contra o Flamengo na Arena MRV, com certo lado direito da marcação, eu já entraria com o Saravia, com o Vera na vaga do Alan Franco. E apesar de ser feito um grande jogo, o Igor Gomes vem com uma minutagem alta nos últimos jogos, por isso coloquei o Alexander aqui, não pela atuação do Igor Gomes contra o Lanús, mas o Igor Gomes pode aparecer em algumas dessas posições aqui para completar a escalação, e fica a minha dúvida quanto à utilização do Hulk no ataque, mas eu me baseei na escalação dos últimos jogos e nos desfalques que tem o Galo, já que o Alan Franco pode ficar... o Igor Gomes está desfalque assim, Léo. Igor Gomes está suspenso com o 3º cartão amarelo. Então me baseei nessas informações para escalar esse time do Galo.